Vocês estão bem, não é? Dá para ver. Vocês estão bem. Dá para ver a alegria do coração. Desculpa, de cada um de nós nessa manhã, não é? Porque de fato é bom nós nos reunirmos semanalmente, como um hábito, para estarmos com Deus de uma forma de aliança, da celebração da aliança, e estarmos uns com os outros também, nos encontrarmos e exercer uma socialização saudável, não é? De troca de calor humano. De fato, esse cântico que a gente cantou há pouco, ele é muito precioso pela simplicidade que ele traz, não é, da gente. Uma leitura muito interessante da nossa realidade. A gente precisa do afeto, do abraço, não é? Não posso viver sem o teu abraço, sem o teu afago, não é? Sem o teu carinho, sem o seu chamego. Verdade. E aqueles que tentam viver sem isso não sabem como a vida fica seca, e fica uma vida sem vida mesmo, né? Sem o sabor da vida. E a gente de fato é tentado a nos tornarmos independentes. Eu já pensei muito sobre isso, como a gente faz com os nossos filhos e como Deus faz com a gente. Nós, quando temos filhos pequenininhos, nós educamos e nós vamos, de alguma forma, provocando eles a uma certa independência da gente, não é? A gente ensina eles as coisas devagarinho, vai mostrando o caminho, e eles vão crescendo, e eles vão se tornando, aos poucos, independentes da gente. Vai cortando o cordãozinho, né, devagarinho aqui, emocionalmente, até que se casam e vão viver uma outra realidade, uma outra família, e vão repetir esse processo com os filhos, e por aí vai, não é? Parece que isso é até, de alguma forma, saudável no nosso meio, na nossa sociedade, porque se você tem um bicancão de 40, 45 anos grudado na barra da sua saia, dependendo do seu dinheiro, não é? Dormindo no sofá, tem alguma coisa que não saiu lá muito bem, ou em você ou nele, porque Deus me livre, não é? De você ter essa dependência eterna. Você está lá velhinho, já precisando ser carregado, e ainda está carregando um marmanjo. Então isso não funciona muito bem, não é saudável no nosso meio. Mas com Deus parece que as coisas, elas são exatamente ao contrário. Vocês se lembram, certa vez, que Jesus andava em um determinado caminho, e ele visualiza, de um ponto distante, ele visualiza Jerusalém. E ele declara uma frase tão preciosa, que eu já fiquei virando essa frase na minha cabeça por muito tempo, quando ele diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar nas minhas asas vocês, como uma galinha ajunta os seus pintinhos ao redor de suas asas, para trazer vocês para perto de mim, para cuidar de vocês, para fazê-los independente de vocês mesmos, por causa que essa mania, ela está instalada na gente, e fazer vocês cada vez mais dependentes de mim. E é uma coisa bonita isso, porque quanto mais dependente de Deus nós nos conscientizamos que somos, mais livre nos tornaremos, mais nós mesmos, segundo Deus quer nos fazer ser. Eu só serei um eu completo na medida que a minha consciência viver dependente totalmente de Deus. Senão eu me torno escravo de mim mesmo, das minhas manias, do meu ideal de vida. Mas quanto mais dependente, quanto mais absorvido por Deus e pelo seu Espírito, e ensinado por sua palavra, mais livre eu sou. Porque Ele me forma, não é? Ele me transforma, a mim e a você. Então é muito precioso você observar o quão dependente de Deus
Nós de fato somos. O problema é que a gente don't realize it. A gente às vezes pensa que não é. A questão do dinheiro muito bem colocada pelo nosso irmão. Eu tenho uma preocupação com Moisés. Eu estou preocupado com a liderança dele, que ele não consegue falar. O que acontece? É um monte de auxiliar que você tem aqui, né? Só pode ser isso, né? Mas é uma coisa bonita. A gente precisa caminhar nessa perspectiva de fato de dependência, não é? Eu fui em um congresso do John Maxwell uma vez, e ele contou uma historinha muito interessante. Eu não sei se aconteceu com ele ou com um amigo dele. Ele levou o filho para o McDonald's, porque o filho queria comer batata frita. Já ouviram essa história da batata frita? Não sei, vamos ver. Ele levou o filho queria batata frita. Ele levou o filho para o McDonald's e pegou lá uma batata frita. E os dois se assentaram, batata frita. Aí o pai foi pegar uma batatinha. Quando o pai foi pegar uma batatinha do pacote de batata frita que ele tinha comprado para o filho, quando ele foi pegar a batatinha, o filho puxou o negocinho lá e não quis dar a batatinha frita para o pai. Aí o pai aproveitou aquele momento valioso e disse o seguinte para o filho: meu filho, é o seguinte, se eu quiser, eu vou ali no balcão e compro 10, e como os 10 pacotes de batatinha frita. Eu não preciso comer batatinha frita, eu nem gosto muito de batatinha frita. Mas se eu quiser, eu vou ali e compro 10 desses e como sozinho. O que eu quero não é a sua batatinha frita, uma batatinha frita sua. O que eu quero é estar aqui com você, é compartilhar esse tempo com você, e nós administrarmos junto essa sua batatinha frita. É isso que Deus quer em termos das nossas posses. Porque é dele, o Moisés muito bem colocou, é dele, você é dele, você nem de você é. O que você pensa? Você não se pertence, bobinho. Obrigado. Você tem umas auxiliares aqui, legal. É bom vir pregar aqui, que você não precisa pregar. Você vai por tabela. Muitas fases. Aí, viu? Maravilha. Muitas fases. Então, você nem se pertence. Tudo que você é e tem pertence a Deus. Sabe o que Ele quer? Ele quer estar junto com você. Amém. No processo que você ganha e gasta. Só isso. Você pensa que é seu? Bobinho. Não é. Não é? Ele só quer estar junto com a sabedoria infinita dele, para dizer para você: filho, não compra isso não. O juro é alto. Não aplica para esse cartão não, você vai se lascar. Paga esse trem aqui logo. Para acompanhar você, caminhar com você em todos os detalhes da sua vida e da minha. É isso que Ele quer. Só isso que Ele quer. Ele não quer seu dinheiro, não precisa do seu dinheiro. Ele é Ele. Ele é dono de tudo. Mas Ele tem prazer em pegar na sua mão, na sua vida financeira, na sua vida emocional, na sua vida como pai, como mãe, como irmão, como tio, como amigo, como empregado, como patrão, e caminhar com você e te ensinar a viver melhor, e melhor, e melhor, e melhor. E assim você vai sendo você do jeito que Ele quer que você seja. Sendo transformado a cada instante segundo a imagem do seu Filho Jesus. Não é legal? Muito joia. Alright, nós vamos orar. Já falei bastante, quase que eu prego um outro sermão aqui na introdução, né? Vamos orar? Pedir para o Papai do Céu abrir a nossa mente e aprender um pouquinho mais com uma pequena porção da sua palavra e deixar a nossa alma assim. Queria que você pedisse a Deus para fazer a sua alma e o seu coração 100% disponível como um solo fértil, desejoso. Você precisa querer, de receber a semente da palavra. Tá bom? Você já deve ter ouvido reflexões como essa muitas outras vezes, mas que importa? Hoje é um dia único, nunca existiu antes. Pode até ser parecido com o domingo passado, mas nunca existiu 12 de novembro de 2017, 11h25. É completamente novo.
para mim e para você. Vamos orar? Pai Celeste, na Tua preciosa presença nós estamos, juntos aqui como uma congregação do Senhor, como muitas outras, possivelmente estejam reunidas nesse mesmo momento. É o Teu povo, que vem todos os domingos a se reunir como igreja, para cantar para o Senhor, para entregar suas ofertas e seus dízimos como uma expressão de devolução graciosa de tudo o que o Senhor nos tem dado como providência diária, para dizer para o Senhor que nós não conseguimos viver direito, certo, sem o Teu abraço, sem o Teu afago, sem o Teu carinho, sem o Teu chamego. O nosso prazer, Pai, é poder Te ver com o nosso coração e poder sermos guiados pelo Senhor como uma criança na simplicidade de simplesmente crer. Nos ajuda a evitar, a nos policiar para não desejar qualquer tipo de independência de Ti, porque isso nem é vida. Você andar para trás ou para baixo. Mas a vida que o Senhor nos convida para ter, esta sim, é a vida que caminhamos debaixo de Tuas asas, na confiança de que o Senhor é conosco, de que o Senhor é a nossa sombra, e que nos momentos mais difíceis de nossa vida, é o Senhor quem nos está conduzindo. Nos momentos tristes, nos momentos de decepção com a gente mesmo, o Senhor não está decepcionado, mas o Senhor continua renovando Teu amor, misericórdia e graça, e caminhando com a gente, na medida em que a gente vai seguindo o Senhor e sendo pelo Senhor transformados. Agora, Pai, nós vamos ler a Tua palavra, nós vamos refletir no ensino dela para a gente, e nós precisamos do Senhor totalmente. Eu preciso, meus irmãos precisam, que o Teu Espírito nos invada graciosamente, que Ele nos tome, que Ele coloque em nós o que nós nem conseguimos pensar ou colocar, é o Senhor. Que a Tua palavra se faça clara para todos nós. Perdoa, Pai, os nossos pecados. E fala, meu Deus, nosso Deus, ao nosso carente coração. Em o nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém e amém. A única roupa que serve. Aqui na CC tem uma turma estilosa. Né? Tinha um cara aqui. Ele está aqui hoje, está aqui agora. Ele usava um cabelão. Eu gostava do cabelo dele. Eu nunca tive condição de ter um cabelo comprido. Meu cabelo, depois que eu me tornei militar há alguns anos no Brasil, tinha que cortar, passar aquelas máquinas, detonou meu cabelo. Mas eu sempre gostei de uns caras assim, que pode deixar o cabelo comprido. Não é aquele cabelo bonito e tal. Mas eu nunca consegui porque não tenho essa capacidade. Mas tem uns caras estilosos, que se veste de acordo, que põe uma roupa legal, não é? Que se mostra bem apresentado. Tem gente que já não liga muito, não é? Normalmente os varões, combina tudo, põe meia trocada e camisa vermelho com, sei lá, abóbora, sei lá. Mas tem os caras, tem uma turma que gosta de estilo, não é? De estilo. Por que o treco aqui não funciona, não? É lá. É aqui. Turn it on. Yeah, that's a good idea. Did I turn it on? Hold on. It's not my fault. Is it working now? Okay. Yeah. Existem, eu posso dizer assim, estilo, não é? Você, normalmente, na normalidade, não é só o nosso querido Moisés, que é um exemplo para tudo isso, para esse estilo, mas você normalmente se veste de acordo com, certo? Você vai para uma praia, você usa pouca roupa. No Brasil, muito pouca roupa.
Você vai para uma festa no inverno, você usa. Tá? Então você normalmente se adequa e você se veste de acordo com o lugar, de acordo com, né, com a situação em si. Isso é uma coisa da gente, é normal. E tem que ser assim mesmo, senão fica desalinhado, né? Com o local e com a situação que você está vivendo. Tem gente que não liga muito para esse tipo de coisa. Tem gente que é bem casual, é tranquilo, né? Ele não liga, ele simplesmente é desadequado, é meio... Eu não sou um sujeito que... Eu gosto de levar as coisas meio na brincadeira, mas às vezes, pô, tenha santa paciência, né? Tem gente que não se enxerga muito, ele pensa que ele é o que ele não é, ele pensa que ele consegue o que ele não consegue, então ele se expõe a uma coisa meio inadequada, se veste inadequadamente, e isso é, no mínimo, engraçado. Mas por que o pastor veio aqui falar de moda hoje? Não, isso é só um ponto. É só o fio da meada. Porque eu queria trazer uma verdadeira, que eu penso ser uma lição para o nosso coração, para a nossa vida, para a nossa alma. Uma lição espiritual. Algo que pode, se assim Deus for gracioso com todos nós, entrar em nós e nos fazer reajustar a nossa vida e reajustar a nossa visão de nós mesmos diante de Deus e diante daqueles em que a gente se relaciona. Da onde veio essa distorção? Da onde veio esse desalinhamento com aquilo que é correto, adequado, que funciona e que nos dá um certo prazer? Eu posso dizer que veio lá do primeiro casal. Quando do primeiro pecado, eu vou colocar você lá atrás em Gênesis, para a gente entender o que aconteceu e para a gente tentar aplicar para o nosso coração essa lição. Em Gênesis, no capítulo 3, no verso de número 6, ele diz assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, ela tomou do seu fruto, comeu-o e deu ao seu marido, que comeu também. A Raquel, quando estava vendo eu mexer com esses slides e trabalhando nesses slides para você hoje, umas 3 vezes ela falou para mim assim: você vai descer a lenha em Eva hoje, né? Se você começar a falar mal de Eva, eu vou sair. 3 vezes ela me alertou para não falar de Eva. Ela falou: a culpa não é de Eva, a culpa não é de Eva, a culpa não é de Eva. É o homem que é o cabeça, ele que... Tá certo, mulher. Vocês têm uma aliada ali. Toda vez que eu vou falar de Eva, ela pula na frente. Ela viu a fruta, era agradável, era atraente aos olhos, além disso, desejável para dela obter discernimento. Tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Nesse ponto da história, aconteceu algumas perdas. Começou um processo de perda. O homem perdeu a comunhão com o Criador. A partir desse versículo, ela viu, achou agradável, tomou, comeu, deu ao marido e o marido comeu. Nesse ponto, concluiu-se, concretizou-se a desobediência. Porque Deus havia falado para o homem: você pode comer de todas as árvores, mas desta que está no centro, dela não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Mas a mulher tomou a iniciativa e bateu papo com o capeta. Enquanto ela fazia, ele a conduziu e ela se convenceu, tomou do fruto
comeu. Deu ao seu marido, que comeu. Desobedeceu claramente a ordem de Deus. Eles perderam comunhão com o Criador, comunhão com o próximo, comunhão consigo mesmo e a harmonia com a criação. Esse foi o estrago que aconteceu a partir da desobediência de alguém que tinha liberdade, que tinha livre-arbítrio, que tinha a vida em si, porque Deus lhes havia soprado nas narinas o fôlego da vida. Eles eram santos, eles eram perfeitos, eles não carregavam qualquer semente de pecado dentro deles, como nós já nascemos assim, eles não. E quando foram tentados, tinham toda a estrutura emocional e espiritual para lembrar do que Deus havia falado e dizer não. Mas ao invés de dizer não para o diabo, disseram não para Deus e sim para o diabo. E aí foi estabelecida a desobediência que mudou a essência humana, a natureza humana. Passa agora, a partir da desobediência, se tornam escravos de si mesmo. E agora seres pecadores por natureza. E por causa disso, porque o pecado entrou, eles perdem a comunhão com o Criador. Aquilo que tinham, perde. Consequentemente, a comunhão um com o outro, perdeu também. Consequentemente, a comunhão consigo mesmo, também fica perdida. E até a harmonia com a criação é prejudicada, porque agora a própria terra começa a produzir cardos e abrolhos, e a própria terra começa a produzir coisas que nos fazem mal. E você começa a ter um tremendo conflito com você mesmo. Pipoca psicólogo para todo lado, tentando resolver o nosso problema. Porque você pecou contra Deus. A comunhão com Ele foi cortada. A comunhão com o próximo foi cortada. E problema conjugal para todo lado. E problema com você mesmo também. E a própria natureza te faz mal às vezes. Por quê? Ora, porque houve uma desobediência e nós carregamos isso até o dia de hoje. Qual foi a grande estratégia? Tem uma estratégia. No verso 7 do capítulo 3 de Gênesis diz lá que os olhos dos dois se abriram, na sequência do texto, né? E perceberam que eles estavam nus. Uau! Não é que eles perceberam que eles estavam nus, eles nunca tiveram roupa antes. Certo? Não me consta que havia Victoria's Secrets ou nada desse tipo, Lord & Taylor or whatever, no jardim do Éden. Eles sempre viveram nus. Eles não ficaram nus, vocês sabem disso. Eles reinterpretaram a si mesmos agora. Eles releram a si mesmos agora sobre o poder do pecado, sobre a influência do pecado. Eles agora se veem diferentemente do que antes se viam. Só isso. E aí entrou o elemento, como diz, vergonha. Eles perceberam que eles estavam nus, então eles fizeram uma estratégia fashion. Eles juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Em algumas outras traduções diz assim, e eles coseram, né? Você pode ter uma versão que diz, coseram, costuraram, fashion. Aparece a primeira fashion lá no Éden, chamado Eva. Acho que é por isso que é mania de vocês de ficar escolhendo sapato que combina, porque é fashion. O fashion style surgiu com as mulheres. Aposto que foi ela que deu a ideia para o Adão. Viu? Foi ela que deu a ideia para Adão. Essa folhinha aqui combina com essa aqui. A gente costura e faz uma sainha. Você vai ficar bem assim. Não, tira essa daí, põe aquela ali. Aposto. Um dia eu vou perguntar para eles lá. Eles fizeram para si uma cobertura. Certo? Até aqui tudo bem, né? Eles se cobriram. Eles se cobriram. Aí mudou-se até o... já inverteu aqui os slides. Vocês lembram? Comunhão com Deus, comunhão com o próximo, comunhão consigo mesmo e harmonia com a criação que perdeu. Até o Valentine's lá no Jardim do Éden mudou. Passou a ser em um outro estilo. Eles passaram
a vestir-se de uma forma inapropriada. Bom, eles fizeram folhas de figueira, eles costuraram, eles escolheram e eles se cobriram. Cobriram a sua vergonha, cobriram a sua nudez, e agora eles estão reformados. Eles cometeram um erro e eles resolveram o problema. Mas olha só que legal. Gênesis prossegue dizendo, no verso 8: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, diz o texto que eles se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Até onde eu sei, quando você está em casa e você está, sair do banho, e alguém toca a campainha da sua casa, e você precisa atender porque você está sozinho, você vai lá no quarto ou em qualquer lugar e você se cobre, e aí você abre a porta. Por quê? Porque antes você estava nu, não podia mostrar. Mas uma vez que você está coberto, está liberado, não é não? Mas quando Deus os chama, eles se escondem. Por quê? Já não tinham resolvido o seu problema de nudez? Já não tinham coberto-se a si mesmo? Já não tinham feito aquilo que daria a eles uma condição de estar falando com Deus, porque Deus se aproximara deles no jardim. Para que se esconder? Por que eles se esconderam? Por que agiram assim? Por uma razão muito simples. Não é suficiente. Não foi suficiente. Mesmo que tivessem vestido por completo, pelado todas as árvores, e se vestido do pescoço ao dedão do pé de folha de figueira, não era suficiente. Olha só, que legal. Vamos dar uma quebrada nesse versículo. Olha só o que diz verso de número 7. Olha só. A ideia é quem fez o quê? Então, o que eles fizeram? Aqui primeiro são eles. É o capítulo 7. É o versículo 7 de Gênesis 3. Olha só, vou quebrar o versículo para vocês entenderem o meu ponto, tá bom? Vocês estão me acompanhando? Ó, Gênesis 3, 7. Então eles juntaram. Segundo, eles ajuntaram folhas de figueira. E terceiro, eles ajuntaram folha de figueira para se cobrir. Está lá no verso 7. Agora só, quem é que fez? Quem é que ajuntou? Eles. O que significa aqui folhas de figueira? Uma habilidade pessoal, um dom especial, um trabalho pessoal, certo? Um empenho pessoal, um esforço pessoal, para poder cobrir-se. E para quem que eles fizeram? Para eles. Eles fazendo alguma coisa para eles mesmos. Certo? Eles se empenharam para fazer alguma coisa para se cobrirem a si mesmos. No Gênesis capítulo 3, verso 7. O que folhas de figueira nos ensina aqui? Que são as obras das pessoas. Que é o princípio de quase toda a religião na face da terra. É o homem tentando salvar-se. É o homem tentando fazer o certinho, para quando Deus olhar para ele, ele falar,
esse cara é bom porque ele fez direito. Olha a vida desse homem. Olha como ele cuida, olha como ele é trabalhador. Olha como ele dá esmola. Olha como ele vai na igreja. Olha como ele participa. E aí, porque ele é bom, ele pensa, eu sou bonzinho. Então Deus precisa abrir a portinha do céu para mim. Ele precisa me abençoar. Ele precisa me proteger. Quantas vezes você, dentro de você mesmo, não parou para perguntar assim, o que está acontecendo comigo, hein? Eu faço tudo certo. Procuro fazer tudo certinho. Como se pelo fato de você fazer tudo certinho, a resposta divina, por causa da sua boa vida, precisa ser de acordo como resposta em termos de bênção, proteção e garantias. Vai me falar que você nunca pensou assim. Por causa das tuas obras, do que você faz de bom e não deixa de ser bom, é bom mesmo. A resposta de Deus na sua cabeça precisa ser adequada ao seu estilo de vida. Porque se não for, Deus está errando, ou Deus não está te vendo, ou alguma coisa em Deus não está lá muito alinhada. Religião pensa assim. Enquanto eu e você não enfiarmos goela abaixo do nosso coração, que não existe nada que você possa fazer para te dar o reino dos céus, você ainda precisa crescer em termos do conhecimento do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque a salvação é 100% dada por Deus, não é 95% com a sua ajudinha. Nunca foi e nunca será. Eu e você dependemos 100% do sangue de Jesus. Senão não tem obras que nos dê. Agora, para nós cristãos aqui, puxar um pouquinho a sardinha para o nosso lado, para dar uma repensada. Sabe o que pode ser folha de figueira na sua vida? Pode ser a sua performance pessoal, de tão boa que é. Pode ser assim, eu sou uma pessoa, você se compara com os outros, e fala, pô, eu até que estou legal. Ele, olha lá, coitado, nossa. Agora eu não. E de certa forma, gente, se a gente me fazer a média assim, na horizontalidade, até que dá para fazer uma diferenciação, você não acha? Não. Pô, dá para fazer. Dá para fazer uma média assim. Pô, eu não faço o que aquele cara faz, não. Eu não faço. O cara é desonesto, no trabalho, ele apronta. Ele faz aquele rolo lá com o negócio do Income Tax. Ele faz aquele negócio lá com o negócio de carteira de motorista. Eu tenho green card, estou tranquilo. Então, a sua e a minha e a nossa tendência natural é olhar distorcidamente e falar assim, bom, eu fiz direitinho. A minha performance pessoal, o meu jeito de... Eu estou melhor do que ele lá. E às vezes está mesmo. Querido, mas performance pessoal pode ser a sua ou a minha folha de figueira. E você baseia-se nisso para esperar a aceitação e a bênção e a proteção do Senhor. Nós cristãos, ser bom é importante, necessário e é um mandamento do Senhor para a gente. E não apenas um mandamento, mas Ele equipa a gente para isso. Mas não pode repousar no seu coração como a base daquilo que você faz, que Deus vai te aceitar porque você é bom. Ou a sua experiência cristã. Nossa, eu sou crente há muitos anos e eu tenho vasta experiência, eu sou presbítero, eu sou pastor. Então, como eu tenho essa vasta experiência, conheço a Bíblia, já li muitas vezes a Bíblia, então eu sou um homem que Deus
certamente me abençoa e me guarda, porque eu tenho um histórico na igreja de muitos anos, eu conheço a palavra. Conheço a palavra, eu sou presidente não sei do que, coordenador não sei mais do que. Eu canto, eu oro, eu prego. Então, a minha experiência de histórico, uma ficha de 35 anos na caminhada cristã, me dá a sensação de que eu estou completamente coberto diante de Deus, por causa da minha história, ou tradição evangélica cristã. Folha de figueira. Folha de figueira. Se você se encosta na sua performance pessoal, de ser uma pessoa boa, se você se encosta no seu histórico de anos e anos e anos de vida cristã, folha de figueira, folha de figueira. Se você tenta cobrir-se com esse tipo de pensamento, folha de figueira. Ou às vezes, por incrível que pareça, a própria igreja. Eu estou na igreja, meu. Eu vou na igreja. Meu nome está lá no hall de membros. Vai ver lá. Eu sou membro da CCP. É qualquer igrejinha. Pentecostal por aí. CCP. Eu sou membro da primeira Igreja Batista Memorial, não sei de onde, ou da primeira Igreja Presbiteriana de Brasília, lá na capital. Eu estou coberto, eu sou membro da igreja, eu estou dentro, sabe como? Eu estou dentro, estou na igreja, eu estou lá todo domingo. Folha de figueira, quer seja a sua performance pessoal, quer seja a sua longa história de vida cristã, ou mesmo a igreja que você pensa que é Deus. A igreja não é Deus, a igreja não é Jesus, ela é o corpo de Cristo, ela é o lugar onde a gente se ajunta, não é nem o lugar onde a gente se ajunta, nem importa o lugar onde a gente se ajunta, qualquer lugar, pode ser na praia, ajuntou 3 pessoas, tem ali uma catedral, que adora ao nome do Senhor. Nós tivemos uma experiência lá no Brasil, anos atrás, eu era pastor novinho, não que eu seja assim um pastor idoso mais, mas eu era pastor novinho. Aí tinha uma igreja nossa, do nosso presbitério lá, que era uma igreja legal, mais ou menos o tamanho da CCP assim, joinha, para o Brasil era uma igreja média, né? Aí anos se passaram, sabe o que aconteceu? O metrô desapropriou a igreja. Ia passar a linha do trem lá do metrô, lá em São Paulo. Ia passar lá. E aí, teve que destruir, derrubar o prédio da igreja. Derrubou, acabou. Passou o metrô em cima da igreja. Ô gente, que negócio complicado. Os crentes ficaram sem referência. E agora, onde que é a igreja? Não tem igreja. Não tem igreja? Não, o trem passou, o metrô passou, derrubou a igreja, não tem prédio. As pessoas ficavam preocupadas porque não tinha prédio. Pensando que porque não tinha prédio, não tinha mais igreja. Não é assim que você fala para o seu amigo, onde é que é a sua igreja? Aí você aponta lá, 45 McCarter. Ali é a sua igreja. Não, aqui é o prédio que você vem para se reunir como igreja. E amanhã, ou depois, quando você reunir a sua célula, ou fizer uma reunião de oração de 3 ou 4 pessoas na sua casa, na cozinha da sua casa, sabe o que tem lá? Uma catedral. Porque lá está a igreja. Não é um local. É a reunião de pessoas em nome do Senhor Jesus. Essa é a palavra eclesia, de onde vem a nossa palavra assembleia dos santos. Nunca foi um lugar. Só teve um lugar na história que Deus falou, ali eu vou colocar o meu nome, a minha identidade. Foi o templo de Salomão, que ele mesmo destruiu, que não tem mais. Levantou outro, destruiu de novo. Porque as pessoas começaram a ficar tão attached com aquele lugar, que não é esse o ponto. Deus habita no coração humano, e não em
prédios ou locais construídos por mão humana. Gente, folha de figueira, a sua performance, você que é crente, o seu histórico cristão ou a sua igreja local, todas essas coisas são boas e são importantes e até necessárias, mas não para você ancorar a sua salvação e dizer que porque você tem isso, você está coberto. Porque quando o Senhor se apresenta diante de você, Ele te vê nu. E se você não tiver o essencial, a sua reação vai ser como a deles: se esconder. Se esconder. Mas Deus é bom, você não acha? Moisés falou ali, ó, Deus é bom, não é? Deus é bom, gente. Vou até tomar um pouquinho d'água aqui, porque Deus é bom. Olha só o que acontece. Deus é bom. Nós vimos o Gênesis 3, 6, 7 e 8, certo? Agora olha só o que acontece. O que o Senhor fez? Parou aqui o treco de novo. Parou. E agora, o que eu faço? Parou. Tem alguém lá para apertar para mim? Um negócio ali? Não. Olha só o que acontece no verso de número 21. Abre aí a sua Bíblia. Parou. Verso 21 do capítulo 3. O negócio parou aqui mesmo. Verso 21. Ok. O verso 21 diz assim: o Senhor Deus fez... Só aperta lá, vai para frente, para aparecer o texto ali. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Não é isso que diz a sua Bíblia? O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Agora no verso 21 diz assim: o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Aí, nesse verso 21, quem é que fez? Deus. O que é que Ele fez? Roupas de pele. O que é que isso significa? Que um animal foi sacrificado, que sangue foi derramado. Sabe o que Deus fez? Um sacrifício. Para quem? Para o homem e para a sua mulher. Antes eles fizeram algo para si mesmos, no verso 7. No verso 21, Deus fez algo por eles. Percebe a diferença? No verso 21, você vai ver que o verso 21 e João 3,16 é exatamente a mesma coisa. Gênesis 3,21 e João 3,16 é exatamente a mesma coisa. Quando você vê, porque Deus amou o mundo de tal maneira, quem é que fez? Quem é que toma a iniciativa? Deus. Que deu o seu Filho unigênito, sacrifício, para todo aquele que nele crê, para o homem. 3,7 e João 3,16 é exatamente a mesma coisa, para mostrar para a gente que, primeiro, e agora eu vou finalizar porque nós estamos com o tempo estourando. Primeiro, eu e você somos convidados pelo Senhor para rejeitar qualquer folha de figueira que habite o seu coração. Não se deixe enganar por você mesmo, quer seja pela sua boa performance, quer seja pelo seu histórico cristão, ou quer seja até mesmo pelo poder e pelo lugar legal que é a sua igreja. E eu vou encerrar lendo para vocês Apocalipse 7, verso de 9 a 10, que diz: depois disso, olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas,
de pé, diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Apocalipse capítulo 7, verso 9 e 10. Sabe a quem pertence a salvação? Ao nosso Deus. Ele fez o sacrifício bendito e eterno, e fez por mim. Eu sou dependente dele, e no meu coração nada disso eu quero que pegue mais. Sabe por quê? Porque é folha de figueira. Não se deixe enganar. Sua âncora está na cruz, e na cruz apenas. Amém? Vamos ficar de pé?